Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos começando mais um podcast Odisseia. E esse é um podcast muito especial que nós trouxemos aqui uma pessoa que eu admiro, respeito muito, um profissional extremamente competente e ajudou a resolver um problema. A gente vai falar sobre isso no decorrer desse podcast. Eduardo está comigo aqui. Seja bem-vindo, Eduardo, ao nosso podcast Odisseia. Obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Vai ser muito bom. Eduardo, algumas pessoas podem te conhecer, outras não. A gente sempre gosta aqui de começar falando um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho do Eduardo para a gente conhecer. Eu sou Eduardo, nasci em Florianópolis, mas moro em Brasília minha vida inteira, desde os meus 9 meses de idade. Criado aqui em Brasília, moro aqui, adoro essa cidade, gosto demais aqui. Formei em fisioterapia, sou formado em fisioterapia, tenho especialização em osteopatia, trabalho nessa área há algum tempo, que me proporcionou te conhecer aí, e tenho uma vida tranquila, pacata, e é isso, acho que assim. O que te levou para a fisioterapia? Como é que foi esse processo de se aproximar dessa profissão? Saulo, vou te ser bem sincero, no momento eu gostava de atividade física, num primeiro momento eu gostava de atividade física, e fui cursar fisioterapia, meio que, confesso que eu não sei bem ao certo o porquê que eu entrei na fisioterapia. Quando eu entrei, gostei e tal. Acho que eu sou uma pessoa que gosta de lidar com pessoas e gosto de ajudar, acho que é uma característica um pouco minha. E eu comecei a estudar e fui vendo isso como um caminho. E no meio do caminho, eu conheci a osteopatia. Eu entrei na fisioterapia sem conhecer a osteopatia. E foi aí que quando eu conheci, eu falei, opa, aqui tem. Aqui tem. Eu tinha, antes disso, eu tinha um sonho de ter um restaurante ou bar. Tive. Não fui tão feliz quanto. O sonho foi meio um pesadelo. Exato. 2 anos bem puxados de trabalho, foi em outro estado e tal, várias adversidades. E quando eu regressei para a fisioterapia, eu falei, não, agora eu vou fazer osteopatia, e fiz minha formação em osteopatia. E é natural, assim, de fisioterapia para osteopatia, ou a osteopatia pode ser uma especialidade? Como é que ela funciona na área médica? No Brasil, a osteopatia está regulamentada como especialização da fisioterapia. Você tem alguns países que é como uma profissão, você tem alguns países que é a especialidade da fisioterapia, você tem alguns, nos Estados Unidos, onde ela foi inventada, ela é uma especialização da área médica, ela engloba vários outros setores, não é muito bem como a gente conhece aqui. Tem outros setores nos Estados Unidos que é bem distante, vamos dizer assim, do que a gente faz quase pelo resto do mundo. Lá eles fazem de uma maneira diferente um pouco. Para a gente definir assim, para uma pessoa leiga, o que é a osteopatia? A osteopatia é uma... Como é que eu vou explicar de uma maneira mais sucinta? Eu vou enriquecendo. Ela é um método de tratamento onde você observa o indivíduo como um todo, e esse indivíduo ele tem um mau funcionamento, e você vai tentar intervir nesse mau funcionamento. Ela é ancorada na fisiologia e na anatomia. Então, todo o aparato que a gente usa é uma interpretação da anatomia e da fisiologia daquele ser que está com algum processo ali que está gerando um distúrbio, vamos dizer assim, um adoecimento. Então, a gente olha para o indivíduo de maneira global, tentando entender ele, o que está levando aquele distúrbio nele. E eu achei muito interessante, pessoal, comentar aqui. Eu conheci o Eduardo, Dudu, como a gente chama. Eu conheci porque eu estava com a dor no ombro, e aí aquela dor não parava, já tinha feito acupuntura, no meu caso, melhorou um pouquinho, mas não resolveu, ela ficava voltando. E aí um dia, falou assim, não, minha esposa conhecia o Eduardo pelo pessoal que faz crossfit, vamos lá no Eduardo que vai resolver. Aí fui, eu lembro de chegar lá e falar, estou com a dor no ombro, e eu lembro até hoje, dizer assim, olha, põe a mão no peito, respira, e você falou, o problema não é no ombro, o problema é no pulmão. É muito comum isso, a pessoa ter um sintoma num lugar cuja causa em outro, porque no meu caso, para você entender, eu tive bronquite quando eu era pequeno.
E eu nunca tinha correlacionado uma coisa com a outra. Era algo assim que não tinha vinculado. Mas realmente eu tive um problema no pulmão e pelo que você me falou, a caixa torácica protege o órgão, né? Então, vou usar seu caso aqui como exemplo, que a gente vai desenvolvendo sobre. Então, o que acontece? Quando a gente fala que a gente vai analisar um indivíduo de maneira global, a gente vai entender todas as funções. Vamos supor, no seu caso, a gente estava ainda batendo papo, eu consegui observar pela expansão dos pulmões. A gente vai olhando coisa assim, com a habilidade ao longo do tempo, a gente vai pegando algumas coisas que a gente consegue já observar já no visual mesmo. E o que acontece? Quando você vai observar o indivíduo, vamos supor, vamos colocar o seguinte, a gente olha para o ombro está doendo. Tá, tudo bem, o ombro está doendo. O ombro, vamos olhar assim, ele é composto por quem? Vamos olhar músculo, vamos olhar nervo, vamos olhar toda a articulação. O ombro está inserido dentro da caixa torácica. Então, você vai analisar a caixa torácica, músculos, ossos da caixa torácica. Dentro da caixa torácica está inserido o pulmão, está inserido o coração. Então, você vai analisar como essas estruturas estão se relacionando e movimentando, que podem estar trazendo algum distúrbio. Por exemplo, no seu caso, eu vou citar, você tinha uma dificuldade de movimentação em inspiração do seu pulmão. Seu pulmão direito tinha um padrão um pouco mais retraído, que gera como se seu ombro ficasse um pouquinho mais fechadinho aqui, onde você exige do músculo uma força maior para ele ficar numa postura mais próximo do neutro, mais próximo do outro ombro. Então, a gente consegue, vendo essas características, vendo ou percebendo, ou no tato, a gente consegue ver. E o tratamento consiste em tentar devolver função para quem está sem função. Que no seu caso era o pulmão, que a gente trabalhou, que na verdade você não tinha um problema pulmonar, vamos deixar claro, né, que igual você falou, você basicamente tinha uma falta de movimentação plena do seu pulmão. Ele tem que fazer isso daqui, vamos dizer assim, ele estava fazendo um pouquinho menor do seu lado direito. Esse aqui fazia todo, esse aqui fazia um pouco, que gerava um comportamento em inspiração que você compensava com a contração muscular, contraindo para você trazer mais perto do neutro. E dos casos que você já tratou, assim, qual foi um que você lembra que falou assim, olha, esse aqui foi um caso que realmente me marcou? Tem um caso, acho que é o caso que eu mais penso, assim. Foi o caso de uma moça, ela chegou até mim através de uma pessoa que eu tinha atendido, tal, não sei o quê, e ela tinha uma queda sentada, uma pessoa 100% saudável, ela tinha uma queda sentada. E essa queda sentada dela, quando ela caiu, sentou, caiu numa cachoeira, caiu sentada, ela pegou e bloqueou um osso da nossa coluna que chama sacro. E esse osso ele tem uma relação muito forte com a nossa dura mater. Essa moça chegou com uma queda no a dura mater, para quem não conhece. Dura mater, para quem não conhece, é uma das meninges, a meninge mais externa, mais fibrosa, mais densa, que envolve todo o nosso sistema nervoso. Nós temos dura mater passando por dentro da nossa medula, os ossos estão ali, e dentro da medula tem um tubo neural. Esse tubo neural é revestido pela dura mater, e todo o cérebro também é revestido pela dura mater. Ele mantém o líquido encéfalo-raquidiano como o líquido que nutre o sistema nervoso e também protege o sistema nervoso. Então, esse arcabouço que cerca todo o sistema nervoso, e ela tem uma característica, ela é muito inervada. Ela é muito densa e ela é muito importante, porque se você tensiona ela, você vai tensionar todo o corpo. E no caso dela, ela caiu, bateu, fez um bloqueio no osso sacro, que gerou uma perturbação. E ela chegou lá, ela estava com a perna semiflexionada, como se a perna dela estivesse dobrada, um pouco dobrada, com dificuldade de andar e com dificuldade de levantar o braço. Uau! Aí, é um caso infelizmente triste, aí eu comecei a tratar, ela começou a ter uma melhora,
Ela melhorou, na primeira sessão ela não conseguiu levantar o braço até aqui, conseguiu ter uma amplitude bem próximo do normal. Só que com o evoluir do tempo, não evoluiu, talvez na velocidade que ela queria. E ela parou o tratamento. Quando ela parou, eu conversei bem com ela, falei, não para, não. Conversei bem, tentei conduzir para que ela não parasse. Quando ela parou, ela voltou. Passou 2 anos, ela voltou. Quando ela voltou numa cadeira de roda. Uau! Porque todo o sistema dela tinha parado. Ela tinha perdido a movimentação da perna, perdido a movimentação do braço esquerdo, estava com movimentos leves no braço direito e com uma dor insuportável. Porque todo o sistema nervoso dela estava com uma disfunção. Aí a gente conseguiu melhorar a dor, tal, não sei o quê, só que também ela parou de novo. Então eu não tenho mais nem notícia dela, não sei nem onde é que ela está, mas infelizmente foi um dos casos que me marcou. Assim, quando ela voltou a segunda vez, você conhece o meu consultório, eu passei por ela, cumprimentei ela, entrei para dentro da minha sala e dei umas 2 respiradas bem fundas assim, eu falei, vamos lá. Porque, tipo assim, foi uma coisa que me marcou. E na época, quando ela foi, eu tinha noção do que poderia acontecer, não tinha noção que seria tão grande quanto foi para ela. Então, um caso, assim, triste, porque realmente, assim, foi uma paciente que assim, não consegui ajudar como eu gostaria, que ela não deu seguimento ao tratamento e que, infelizmente, evoluiu para algo bem ruim. Então, assim, acho que pelo menos eu penso assim, os que eu consegui ajudar, bom, tá fácil, não fiz mais que minha obrigação. Igual a nossa mãe falava, não fiz mais que a minha obrigação. Mas os que eu acho que eu não consegui ajudar, principalmente essa, eu lembro, assim, com certo pesar, com certa tristeza. É muito marcante, né? Quando a gente sabe que pode fazer alguma coisa pela pessoa, tem uma solução, mas não dá pra gente fazer pela pessoa aquela parte que é dela, né? Exatamente. Assim, o dela envolvia outras questões também, questões financeiras, que ela não conseguia, e eu, na época, não estava nem colocando essa questão. Não, eu falei, não, ela já não estava sobre essa condição de coisa. Eu falei, não. Quando eu vi o caso dela, quem levou ela para mim, eu falei, não, eu que vou tratar, ninguém vai fazer nada, deixa comigo que eu vou ver. Então, se for um caso, talvez por eu me comprometer tanto e ela não ter tanto também, mas eu acho também por eu não conseguir ajudá-la que não se desenvolvesse tão ruim, tão mal quanto foi para ela. E como é que você percebe a gente hoje em dia? A nossa sociedade, ela favorece problemas que a osteopatia pode ajudar, nossos hábitos hoje? O que é que você vê? Saulo, assim, como eu falei, eu pelo menos eu tenho uma formação em osteopatia e fui buscar alguns outros conhecimentos de outras áreas, área psicossomática. Eu acho que viver em sociedade é muito bom, mas muito ruim também, porque a gente se acomodou. Você fala assim, antigamente a gente precisava caçar e buscar se movimentar para conseguir comer. Hoje em dia você vai ali, levanta da cadeira, vai ali, pega uma comida e está tudo certo. E está tudo bem. E a gente também gerou outro nível de adoecimento através do psicossomático. A gente, vamos supor, uma sociedade, a gente se cobra demais, as coisas acontecem com velocidade, você tem muito bombardeio sensorial de informações, isso gera um nível de comportamento do indivíduo que faz ele adoecer também. O psicossomático é um fator que pode te levar à doença. Eu sempre gosto de dar o exemplo, que eu falo o seguinte, se eu saco uma arma e dou um tiro aqui para cima, o que vai acontecer com você? Com a sua respiração, com o seu pulmão. Por que isso vai acontecer? A emoção do medo, a surpresa. O medo, a surpresa, te colocam numa situação de risco. Nosso corpo ele tem 2 programações, lutar, fugir e regenerar. Você entrou no modo luta e fuga. Tudo bem. Aconteceu tal. Não, Saulo, tinha uma onça ali, ela ia matar a gente, eu acertei, ela estava vindo atacar a gente. Vai relaxar, tranquilo. O problema é que com o estresse, que o estresse basicamente é isso, as pessoas elas falam do estresse, mas não explicam, é você permanecer nesse modo de luta e fuga o tempo todo. Às vezes você está com um problema que é uma coisa pequena e você fica remoendo ele ali, remoendo. Aquela constância ali te gera uma alteração do seu órgão ou da finalidade que você quer.
que você está remoendo. Para a gente tem... Cada órgão tem uma representação e tem uma principal função. Tem uma ligação. Com cada órgão, cada emoção, ela tem uma certa ligação. Ela gera uma programação mais forte nesse, mais fraca naquele. Então, cada emoção ela tem uma peculiaridade. Então, quando a gente começa a falar como sociedade, esse bombardeio, esse medo que a gente vive na sociedade, a busca, você conseguiu uma meta aqui, você já colocar outra, você não aproveita aquilo, não goza daquilo dali, é um pouco adoecedor, ao meu ver, assim. E a falta de exercício físico, de movimentação que a gente precisa fazer, tem que ser feito, que hoje já não é nem mais... o exercício físico ele já não é nem mais opinião, já é um dado científico. Músculo é igual a um banco de saúde que você precisa, que você aumenta sua vitalidade, aumenta sua capacidade de vida, aumenta os seus anos que você vai viver. Então, assim, eu nem discuto mais isso. Eu já falo assim, já é provado que isso é uma coisa. Então, a gente viver uma sociedade com menos movimento, com menos ação, é um pouco problemático. Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo um podcast e uma médica comentou exatamente isso. Nosso corpo foi projetado para se movimentar. A gente não foi projetado para ficar parado. Ficar parado é uma construção da sociedade moderna, né? Porque antigamente a pessoa acordava, tinha que caçar, buscar água, coletar, e a gente viveu assim durante milhares e milhares de anos, e acho que só, se a gente for pegar na escala, né? Talvez os últimos 10 mil anos é que proporcionaram algum tipo de descanso, e os últimos 50, então, aí que a gente parou. Você pega um bombonzinho, tem uma caloria que você fala assim, você tem que comer uma melancia inteira para você conseguir. Caramba. Um bombonzinho. Então, assim, além da falta do movimento, de movimentar-se, de estar ativo, de caçar, de subir, descer, de caminhar, você ainda tem muita comida com muitas calorias, né? É verdade, acho que para uma pessoa conseguir a caloria de um cheeseburger 200 anos atrás tinha que andar para caramba. Antílope quase. Tinha que comer um antílope, ele ia comer um antílopezinho lá e ia conseguir talvez essas calorias. Você falou um negócio interessante sobre emoções e órgãos. É possível fazer alguma correlação assim de algumas emoções com órgãos que expressam isso de uma maneira mais intensa? Como é que é? A gente tem. Eu dou sempre um exemplo que eu acho que a gente falou do medo. O medo ele tem uma certa relação coração e pulmão, principalmente o pulmão. Vou explicar de uma maneira bem simples. Voltando lá na cena onde eu dei um tiro aqui. A primeira coisa que você vai fazer é puxar ar, que é um medo evolucional nosso. Desde quando a gente saiu das águas, quando a gente foi viver, a gente precisava reter um ar, conseguir lidar com isso. E a primeira coisa que você vai acontecer com você, quando eu te explicar, não, tinha um animal ali, ele estava vindo em nossa direção, tal, não sei o quê, você vai fazer o quê? Então, o medo, a gente tem uma relação onde você tem uma retenção. Pode falar. Uma retenção do ar, isso é... Também, a retenção é um exemplo que eu gosto de dar para vocês, mas o nosso sistema nervoso autônomo, que regula todo o nosso corpo, ele tem vamos dizer o seguinte, ele tem uma interação maior com o pulmão quando a emoção é o medo. Ele se manifesta mais. Eu dou outro exemplo que é bem clássico, que é o sujeito que fala assim, eu não gosto do meu chefe, não estou digerindo meu chefe, não suporto o meu chefe. Aí o cara que ele vai... De segunda a sexta, ele está ali 8 horas com a gastrite psicológica, ele está tentando digerir o chefe dele ali, não está conseguindo, está processando. Aí ele vai para casa na sexta-feira. Aí come mais folgado, mal, durante o final de semana, toma uma cerveja e tal, não sei o quê. Aí volta na segunda para trabalhar. Ai, meu estômago hoje está ruim porque foi o final de semana que eu me excedi. Não, talvez esteja ligado mais com aquela emoção que você está tentando digerir ali, que você não está conseguindo, que ela te gera um processo de aumento. Seu sistema nervoso sente a emoção. Você fala assim, a emoção ela é um sentido. Você sente ela passa por você. Nós conseguimos até controlá-las como seres humanos, nós conseguimos até controlar, regulá-la, mas
você vai sentir. É impossível você não sentir a emoção. Então, você sente ela ali e ela vai, às vezes, soltando mais suco gástrico para tentar digerir aquele sujeito que você não está digerindo, de uma maneira metafórica, mas é pouco disso que acontece no seu corpo quando você está nessa situação. E quando a gente fala dessas emoções, eu acho que no passado a gente não tinha muito problema, não é que não tinha problema, a gente tinha problemas, mas a maioria dos problemas eram externos, né? Era assim, ó, não tem a caça, não tem o alimento, não choveu, eram muitos problemas externos que a gente tinha que lidar. Hoje acho que tem muitos problemas internos, assim, psicológicos, que a pessoa traz dentro da mente dela, e o corpo consegue fazer essa distinção do que é externo, do que é interno, muito bem, porque... Não, é uma coisa só. Assim, eu acho que é uma questão até filosófica, que eu acho que é o seguinte, o mundo, ele é uma projeção da sua mente. Então, assim, seu corpo ele não sabe diferenciar o que você acha que você está passando, o que realmente você está passando. Seu corpo vê a emoção, ela desperta uma programação, ela é, vamos dizer assim, numa questão linear. Veio, vai disparar, maior ou menor, ela vai disparar. Eu sempre falo que é o seguinte, se você parar aí para pensar na comida que você mais gosta, e você começar a imaginar ela, o que vai acontecer com a sua boca? vai salivar na hora. Por quê? Seu corpo não entende a diferença entre o real e a ilusão. Assim vai passar para os outros sentidos. Você começa a sentir o cheiro da comida que você gosta, você começa a salivar. Então, você não sabe se você está comendo, se o corpo está comendo. Ele está, vamos dizer assim, ele está se preparando para aquilo dali que você está vendo. Né? Então, ele tem um comportamento já de ação perante o que você está passando ali, o que você está sentindo. E a rota inversa, ela é possível? Por exemplo, a gente pensa alguma coisa, cria alguma coisa na mente, ou está exposto a algum estímulo externo, aí dispara uma emoção e isso muda o corpo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer no corpo, por exemplo, para aliviar o estresse, para lidar com alguma emoção, alguma coisa que você possa fazer na rota contrária, assim? Tem. Então, o que acontece? Eu volto lá na explicação que eu dei aqui da cena do tiro. Quando você relaxa, o que você faz? Então, a gente já tem estudos mostrando, provando, está se desenvolvendo, que a respiração alongada, mais leve, ela gera uma programação parasimpática. Simpático é lutar e fugir. Parasimpático é regenerar. Então, quando você se concentra na respiração e você tenta baixar o seu limiar respiratório, você vai conseguir, é a única coisa consciente que você consegue fazer que vai ativar o seu sistema parasimpático. Então, aquela história que você está nervoso, respirar, é por conta disso. Se você para e se você concentra na sua respiração, você vai se acalmar. Você vai ter uma descarga maior do nervo vago e você vai se autorregular mais perto de uma coisa parasimpática. Ou seja, a respiração é uma das estratégias mais eficientes que a gente tem para poder dar esse senso de equilíbrio. E o pessoal fala de respiração torácica, respiração abdominal, como é que... Aí eu vou comprar uma briga. Eu vou falar o seguinte, a respiração ela é resultante. Se eu estou aqui, é porque eu estou nervoso. Ela é resultante, eu não tenho controle sobre isso. Se eu vamos supor, estou passando vários problemas, é normal que eu tenha uma respiração mais ofegante, maior ciclos respiratórios durante um minuto. Eu, conscientemente, eu posso trazer para mim o senso de respirar e coordenar. Agora, se você vai respirar aqui para cima, aqui para baixo, aí eu já não, eu vou dizer assim, eu não conheço, mas também eu não acho que seja tão interessante, porque o que traz mesmo é o ato de respirar, de você baixar a sua frequência. Não como você vai respirar, se você vai trazer uma respiração mais diafragmática, mais apical, mais baixa, não vejo tanta diferença nisso, não. Eu acho que é um fato de você mesmo declinar e vai te trazer mais calma. E postura, principalmente celular, como é que é? Isso altera alguma coisa pra gente? Não.
Há alguns um anos mito. atrás, saiu um artigo científico com pescoço de texto, que é você ficar com o celular aqui, que a cabeça vai pesar X quilos, não sei o quê. Se você abaixa e fica Isso até 10 minutos... virou tendência no TikTok, né? Não, já o artigo já foi contestado, já tem vários artigos de bom, era um artigo de má qualidade, tá? Era um artigo com viés, não tinha uma qualidade boa para a gente explicar, mas todo mundo vem falando isso. A postura, deixa eu só terminar essa questão, depois eu volto para a postura. Uhum. Então, assim, eu não acredito que você seja bem. Porém, existe uma coisa que é o seguinte: olha, eu estou com uma dor muscular no meu pescoço, que dói para quando eu faço assim. A melhor posição que eu ficar é assim. Não, né? Mas por quê? Aí o indivíduo tem uma disfunção e essa disfunção está sendo agravada pela posição que ele está tomando. Seria como você, com um corte no pé, querer correr uma maratona. Você fala assim, pô, seu pé está machucado, você está agravando ali aquela lesão que você tem. Você está dando mais estímulo doloroso para aquele lugar. Então, eu acho que não tem muito a ver e não vejo muito sentido no que as pessoas falam. Quanto à postura, o pessoal fala muito da postura, né? Eu falo assim, qual que é a postura ideal? Você consegue ficar 5 minutos na postura ideal, hein? Ninguém consegue. A postura é algo que ela é dinâmica, ela vai acontecendo. Você está aqui, você está mais aberto, você vai cansando, vai ficando mais fechado, você vai descansando, ela é algo dinâmico, ela vai acontecendo, ela é fluídica. Você vai aqui, ela vai acontecendo de maneira natural. Eu gosto de falar, eu sempre falo o seguinte: um dia que você está mais triste, você vai estar mais assim ou mais assim? Tá mais encurvado. Você está mais encurvado, está mais fechado, você está mais alegre, você está mais feliz, você está mais confiante, você vai estar mais ereto. Então, a postura, ela tem muitas coisas que acontecem nela. Só que eu acho que as pessoas, elas colocam o seguinte, como eu falei da sobrecarga. Você está com um problema e quando você fica em determinada posição, aquela sobrecarga se agudiza mais um pouco, ela fica mais evidente porque você está gerando mais contato com a disfunção e aquilo ali está agravando. Você está uma musculatura que não está funcionando muito bem, você ainda está usando ela mais um pouquinho além do que ela está conseguindo. Então, a postura não vejo como algo ruim. Eu acho que assim, olha, eu estou com problema no pescoço. Evita ficar. Se você vai escrever um texto no celular, o cara vai para o computador, que você vai gastar menos força, menos energia para você fazer a mesma coisa do que você faria aqui incrustado. E é natural também a gente trazer para essa posição de controle aqui mais fechadinho para a gente fazer as coisas. Então, assim, tem tudo a ver com consciência corporal, ou seja, você acha que as pessoas precisam desenvolver isso, um pouco mais de saber o que o corpo está dizendo? Com certeza. Acho que assim, a consciência corporal, de todas as formas, você trouxe uma coisa, você falou assim, a consciência corporal. Você dá para fazer leituras pela postura da pessoa, igual eu falei aqui, mais triste, mais feliz, mais confiante. Então, você tem uma consciência, você fala assim, chega alguém assim, está lá assim, você fala, você está triste? Não, estou não. Fala, pô, não tem coerência, você né? não tem coerência. Então, assim, você ter uma consciência corporal, você trabalhar seu corpo, você desenvolver ali, são coisas que, como eu falei, você está desenvolvendo mais músculo. Músculo é um banco de vida. Se você desenvolve, você tem mais longevidade. Então, já é uma coisa que não tem nem mais o que conversar, não. Eu queria explorar um pouquinho essa questão do músculo, porque pode ser muito óbvio, talvez, para as pessoas que são profissionais, para as pessoas que pensam um pouquinho nisso, mas esse movimento da gente preocupar com massa muscular, pelo menos que eu acho que nos últimos 20 anos aqui no Brasil, é que começou de uma maneira mais intensa, né? Porque eu acho que o pessoal antes pensava que músculo era uma questão estética, de quem queria fazer algum esporte, mas hoje essa visão mudou completamente.
Então, hoje a ciência, aí já não é nem minha opinião, aí a ciência, ela já diz que, vamos supor, você com índice de massa muscular mais elevada, você tem mais chance de entrar e sair de uma UTI. Já vamos colocar, já tem artigo falando isso. Você tem pessoas, idosos com perimetria, que é a circunferência do quadríceps da coxa. Quanto maior a circunferência, mais massa muscular, logicamente, não só gordura, tem maior longevidade. Então, assim, já tem artigo provando que você tem um banco muscular que tem algumas enzimas, que agora não estou me recordando os nomes delas aqui, me fugiu aqui, daqui a pouco eu recordo, que elas vão trazer um bem-estar e vão te trazer mais longevidade. Além do que, se a gente está falando de uma coisa do embasamento científico. A gente vê, vamos supor, acho que a gente é a primeira geração que a gente está entendendo o corpo. Que a gente fala assim, do corpo você precisa trabalhar, você precisa fazer exercício. Você pegar um idoso que pratica atividade física e um idoso que não praticou atividade física a vida inteira. Você fala assim, para mim, eu que trabalho com isso, eu vejo isso de uma maneira muito nítida. A vitalidade, a força, são coisas completamente diferentes, assim. Um idoso que a vida inteira malhou ou malha há muitos anos, faz exercício físico, eu falo malhar porque pela questão do músculo, o exercício físico, a musculação, o crossfit, o funcional, uma atividade de resistência, porque o que você vai te trazer mais músculo é você fazer força trazendo contra resistida. Então, você usar seu corpo como peso corporal para você fazer exercício, isso vai te trazer benefícios dos mais diversos, como eu falei. De entrar numa UTI, de viver mais, vão ser benefícios que você vai usufruir fazendo um banquinho de músculo aí para a vida toda aí. E é diferente, por exemplo, na fisiologia, uma pessoa mais jovem, o jovem de 20 e poucos anos, o tipo de cuidado que ele tem que tomar, tempo de regeneração, de uma pessoa mais velha, porque a gente está chegando numa fase em que a gente tem uma geração de pessoas que vivem mais de 60, 70 anos muito maior. A gente está vivendo mais, não necessariamente melhor, mas a gente está vivendo muito mais tempo, né? A gente está conseguindo mais anos de vida. O que uma pessoa mais velha tem que se preocupar de diferente de uma pessoa mais nova? De uma maneira bem geral, você fala assim, quando você tem 20, 25 anos ali, você está no máximo do exponencial do seu corpo ali. Então, você fala assim, atletas, você fala assim, o Michael Phelps, que ganhou tudo, se aposentou com 20 e poucos anos, 25 anos, 23 anos, eu não me recordo agora. Se aposentou muito novo. Por quê? Porque vai começar a decair. É normal. É o corpo, é um ciclo do corpo. Você atingiu o pico, do pico é só para baixo. Então não tem muito o que você fazer. Seu tempo de regeneração não vai ser o mesmo. A necessidade de você dormir e regenerar o seu corpo vai ser maior do que um indivíduo que está ali no 20 e poucos anos, gozando de plena saúde, vitalidade ali no exponencial do corpo dele no máximo. Mas isso vai tender a cair, vai baixar e vai ficar mais perto. Eu acho que é o natural do corpo humano, do ser humano, e não tem muito o que ser feito. E o que a pessoa mais velha pode fazer para evitar cair numa ladeira muito forte? Atividade física. Atividade física, comer proteína, que proteína seria como se, de uma maneira bem leiga, como se fossem os tijolos que vão edificar seus músculos, sua coisa, então uma boa dieta. E exercício físico, a gente nunca vai fugir disso daí, não. Hoje em dia não tem pílula, não tem remédio que vá substituir isso daí. Porque o corpo é uma máquina. Se você não usa a máquina, não tem porque a máquina está em pleno funcionamento. Então, o corpo ele entende que é o seguinte, o músculo, ele consome muita energia e demanda muito para o corpo manter ele. Então, o seu corpo não quer ter músculo. Por que seu corpo vai ter músculo? Porque você gerou necessidades onde você implementou capacidades para você ter músculo. Então, você vai lá, pega 5 quilos. Fez força, beleza. Puf, beleza. Pô, tá doendo. Aí, daqui a pouco, você passou 1, 2, normalmente lá pela perto da terceira semana, seu corpo já... Opa!
5 já não está fazendo o mesmo estrago de antes. Então, você vai colocar 6. Tem várias maneiras de você fazer esse mesmo treinamento, requerer esse mesmo coisa, sem ser só com a carga. Estou dando o exemplo da carga aqui, que a carga é algo bem objetivo. Então, você vai lá e bota força. Seu corpo vai se adaptando. Aí você vai para 5, vai para 6, vai para 10, vai para 15. E seu corpo vai ali. A partir do momento que ele vê, eu vou fazer uma viagem. Estava pegando 20 quilos aqui no bíceps. Estava pegando 20 quilos. Eu vou fazer uma viagem. Passei 3 semanas. Você volta, você vai penar para fazer com aqueles mesmos 20 quilos de 3 semanas atrás. Por quê? Porque seu corpo falou assim, não, esse músculo é algo muito oneroso. Estou gastando muito com ele e não estou precisando. Então, eu vou reduzir isso aqui, não tem mais necessidade. E isso é muito rápido. Isso em uma semana já tem resultados aí. Mesmo você tendo uma vida normal, não precisando. Lógico, tem várias estratégias para você ganhar força. Acho que esse é um ponto. De carga é uma. O pessoal fala assim, não, depois dos 50, 60, não tem jeito de ganhar massa muscular. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é mais difícil. Por uma questão de reprodução celular, por uma questão de hormonal, seus hormônios estão em baixa, porque eles estão diminuindo, mas é plenamente possível treinar. Você fala assim, não tem por que você não ganhar. Lógico, se você fizer um ano de musculação com idoso de 60 anos, fizer um ano de musculação com o jovem de 25, a quantidade de massa que o jovem de 25 vai ganhar é muito maior do que o senhor. Mas tem como ganhar, não tem essa de não ter. Seu corpo não tem nada definido. Você vai ter você vai gerar uma necessidade, ele vai entender como uma demanda e vai gerar uma capacidade ali em cima, para tudo que você fizer. Agora, se você quer ser um fisiculturista fortão lá com 60 anos, dificilmente você vai ter. Você não vai conseguir performar, mas você consegue melhorar dentro da sua realidade, você consegue trazer melhorias, com certeza. E além do exercício físico, o que a pessoa que está preocupada com ganho de massa muscular, com fortalecimento, o que mais que ela tem? Alimentação, proteína, sono? Alimentação, com certeza, uma alimentação mais balanceada e dormir. Você tem uma alimentação mais regrada, você tem uma cota de proteínas ali que você precisa bater, hoje está se falando bastante disso, e você dormir. Porque o músculo, ele cresce, ou ele acontece, a regeneração acontece no sono. Então, você não cresce na academia. Você cresce deitadinho, dormindo em cima da cama. Mas depois de ter feito o estímulo, né? Exato. Você tem que penar ali na academia, suar ali para você crescer, porque não é ali. Na verdade, quando a gente vai para a academia, a gente vai fazer força, a gente vai fazer ruptura de fibras. A gente vai estimular o corpo para ele gerar novas funções ali, para você se tornar mais forte. Então, ali você degrada e você vai construir isso em casa, deitado, descansando. Se você não dorme, hoje você falou da sociedade moderna, é uma coisa que as pessoas cada vez têm mais dificuldade para dormir, cabeça acelerada demais. Então, cada vez mais você regenera menos. E a gente entra lá naquela equação lá do simpático e do parasimpático. Você entra em luta e fuga e tem dificuldade de se regenerar. Então, você regenera ou menos ou pior, porque você ainda tem picos ali quando você era para você estar regenerando. Então, tem essas duas nuances ali. Queria voltar um pouquinho para a questão da osteopatia, mais específico em relação à dor. Acho que o pessoal que te procura muito porque está com dor, não é? Vamos dizer que é o seguinte, a grande maioria procura por conta da dor. Você fala assim, e depois elas descobrem que a gente consegue tratar outras coisas. A gente é muito conhecido pela dor. Eu acho que assim, uma questão da população. A população tem um entendimento de um corpo onde a dor sempre é muscular. É um ato da população. E para a gente que é da área, você vê que tem vários tipos de dor. A dor, pelas características da dor, você consegue ter uma noção, lógico, você vai precisar avaliar, mas você consegue ter uma noção se ela é nervosa, se ela é visceral, se ela é muscular, se ela é ligamentar, se ela é cartilaginosa, se ela é óssea.
Então, todas as dores, elas têm características diferentes. Tem todos esses tipos de dor. Você consegue, por uma conversa, você consegue falar, cara, isso aqui me parece dessa alçada, isso aqui me parece dessa alçada. São coisas bem diferentes. Então, se a população ela tem um entendimento muito da dor através do músculo. Então, normalmente, os pacientes vão muito por uma questão de dor. Aí, depois que eles começam a ver algumas outras coisas que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue explicar, que a gente consegue ensinar para eles, eles começam a procurar por outras coisas, por outras funções. Porque o corpo... Tipo o quê? Sem ser por dor, o que o pessoal procura? Por exemplo, intestino, melhorar o intestino. Caramba! Melhorar o estômago. A osteopatia trata o intestino também? Trata. Você regula o intestino, síndrome do intestino irritado, intestino preso, gastrite. A gente consegue tratar hepatite. Não vou dizer que a gente vai tratar hepatite no momento agudo, tá? Mas você consegue. Qual que é o raciocínio para a gente tratar uma víscera de maneira bem simples? Bem simples. Como a gente falou no início, temos duas programações. Luta e fuga, simpática, parasimpática, regenerativa. São dois nervos diferentes que chegam na mesma víscera. Vamos colocar no intestino ou no estômago. São dois nervos de maneiras diferentes com ações antagônicas. A simpática, no estômago, ela vai diminuir o peristaltismo e diminuir a produção do suco gástrico. No intestino, vai diminuir o peristaltismo e a absorção dos nutrientes. Falando um pouco de intestino grosso aqui. A parasimpática, ela vai aumentar o peristaltismo, o movimento natural das vísceras, e vai aumentar a circulação do sangue. No estômago, aumentando a produção do suco gástrico e no intestino, aumentando a absorção dos nutrientes. Então, ela gera um maior fluxo sanguíneo. Então, basicamente, na osteopatia, quando a gente vai tratar uma víscera, a gente vai olhar as inervações delas, como elas estão chegando, por onde elas estão passando, como elas estão interagindo ali. A gente vai olhar o diafragma, que o diafragma é uma bomba, que ela vai, as vísceras digestivas, ele vai espremer elas, ajudando no peristaltismo, no movimento visceral, e ajudando na circulação sanguínea ali. Então, você vai olhar diafragma, a víscera em questão, se ela tem alguma disfunção de movimento, porque a cada ciclo inspiratório ela precisa descer e subir. Então, você vai analisar ela ali. Ela está um pouquinho fora do compasso, ela tem um atraso, o diafragma baixa ela até aqui, e ela não sobe como ela é para subir, ou não desce quando o diafragma descer, ela vai descer, mas ela não desce na mesma dinâmica que ela precisaria descer, na mesma velocidade. Que isso vai também gerar uma interferência nervosa. Aí a gente vai tentar interagir por aí para tentar regular uma gastrite, para tentar regular uma questão de intestino, um intestino preso, um intestino solto, síndrome do intestino irritado. A gente vai tentar organizar ali as inervações e as relações entre as vísceras e o diafragma. Então, é uma maneira bem... Interessante. E você falou do intestino. Tem muito problema de intestino na atualidade? Muito. O que, na sua visão, mais causa isso? Você tem algumas questões. Quando a gente vai falar de psicossomática, a gente chama de primeira ordem, segunda ordem. Primeira ordem pode ser um trauma. Trauma? Você pode gerar uma cirurgia, vamos colocar um caso, uma cesárea, que ela vai gerar várias aderências ali para dentro, e dos órgãos ali, ela vai gerar uma aderência. Essa aderência pode interferir na movimentação. Seria uma coisa de primeira ordem. É um trauma ou uma ação mecânica ali acontecendo. E tem as questões de segunda ordem. O que é a questão de segunda ordem? Como está o seu emocional? Eu sempre falo o seguinte, uma zebra que está fugindo de um leão, numa programação de luta e fuga, ela para ir no banheiro? De jeito nenhum. Ela só quer fugir. Então, o estresse também, ele gera essas interações com o intestino. A fáscia é algo que ela se adapta ali
as necessidades do seu organismo. Se você está muito... Pô, eu estou aqui, não gosto do Saulo, que não é o caso, não gosto do Saulo, estou aqui conversando com você há 10 minutos, eu estou mais rígido. E meu corpo pode ir adotando esse nível de rigidez, deixando as faces um pouco mais tônicas, um pouco mais enrijecidas, para que eu gaste um pouco menos energia do músculo. Ele mantém uma pretensão facial para que meu músculo gaste um pouquinho menos. A face é uma camada que reveste o músculo. A face está em tudo. A face, hoje, a gente não classifica a face ainda como um órgão. A face ainda vai ser classificada como um órgão, porque ela é um órgão sensorial. Ela é um órgão de extrema importância para o corpo. Você sente, você transmite, você tem várias interações com a face. A face é quando você vai pegar um bife ou qualquer carne, se você vê, tem uma películazinha transparente ali, que você puxa ela assim, aquilo ali é uma fáscia. Você tem fáscias mais grossas, você tem vários tipos de fáscia. A mais fácil da gente ver é essa. Você tem o peritônio, é uma fáscia. Você tem vários tipos de fáscia. A dura mater, que a gente falou antes, também é uma fáscia. Então, você tem vários tipos de... É um tecido conjuntivo com uma organização elástica que você tem várias utilidades e vários movimentos para ele. Caramba! Nunca tinha nem pensado nisso. É muita coisa. Eduardo, se a gente tivesse que falar assim, para as pessoas manterem, além do exercício físico que a gente já comentou, manter uma longevidade, o que a osteopatia recomendaria para a pessoa buscar esse nível de reequilíbrio? Vamos pensar uma pessoa que ela está com um problema de dor, ela está com alguma dificuldade, o que ela deveria fazer? A osteopatia, falar da osteopatia, eu acho que a maior dificuldade que nós temos para falar da osteopatia no âmbito de saúde geral é porque a osteopatia é um tratamento único e individualizado. Eu posso fazer coisas, por exemplo, eu tratei você, no caso de você falou do pulmão, tal, a gente tratou o seu pulmão. Já tratei vários outros pacientes com problemas de pulmão, que não foram igual ao seu. Às vezes as manobras, algumas eram parecidas, mas a interação era completamente diferente. Então, quando a gente está falando da osteopatia como maneira geral, é você ter uma boa saúde, você está funcional. Se você está com alguma dor, algo está acontecendo, a gente precisa analisar o que está acontecendo e intervir naquele caso. A gente falar de osteopatia de maneira geral é muito complexa, porque você contraria a ordem do qual ela foi criada, do qual ela é feita, e do nível de individualização que ela tem. Conta pra gente um pouquinho da história, então, da osteopatia. Como é que surgiu? Ela foi inventada, acho que tem 150 anos já, que ela foi inventada nos Estados Unidos, em Kicksville. E ela foi inventada por Andrew Taylor Still. A situação que ele começou a enxergar isso, e ele fala que é uma coisa muito bacana, que eu acho muito legal. Ele fala que ele não inventou a osteopatia. Ele fala que ele compilou os conhecimentos e organizou e transmitiu para a população daquela maneira. Que eram raciocínios soltos que ele organizou, compilou e criou uma filosofia, uma metodologia de tratamento. Ele criou, ele era um médico dos Estados Unidos, na época, 1500 atrás, você tinha dificuldade de se locomover, o médico era quase um membro da família. Ele foi até uma fazenda distante e encontrou um garotinho, o garotinho estava com disfunção respiratória. Aí ele falou, cara, não tem nada que eu possa fazer aqui, eu não tenho medicamento, não tenho nada, o que eu posso fazer aqui? Ele falou, pô, o menino está asmático, está com uma alteração aqui, eu vou trabalhar o externo dele de maneira natural para que ele vá voltando a coisa. Ele fez um ato mecânico no tórax ali do menino, no externo, e o menino rapidamente se estabilizou. E ele começou a estudar isso, achou isso maravilhoso, encantador, e começou a estudar isso e foi criando essa filosofia que ele deixou aí para a gente, organizou e deixou aí para a gente. E o que eu acho mais legal é que ele fala assim, eu não criei, já estava aí, a gente não sabia usar. Então, eu acho muito legal, muito interessante a filosofia dele que ele colocou aí para a gente.
Bacana. Eduardo, quero te agradecer a disponibilidade, a generosidade de estar aqui com a gente, falando um pouquinho sobre osteopatia, falando sobre esses outros temas que eu acho que ajudam muitas pessoas a terem uma vida melhor. Queria que, antes de você se despedir, como é que as pessoas podem te achar, ter algum contato com você? Pode ser pelo Instagram, acho que às vezes é o mais fácil, é Eduardo Bom Tempo, BON, osteopata. Legal. E o que você diria para as pessoas que estão aí buscando um pouco mais de saúde, sua mensagem final? Quero agradecer primeiro o convite, estar aqui podendo falar para vocês aqui. Acho que se cuide, trate seu corpo, ele é vou usar uma expressão corriqueira, ele é um templo que a gente precisa cuidar dele, ele é uma máquina, né? Você precisa passar um óleo, você precisa limpar, você precisa cuidar, você precisa descansar, para que ele funcione bem. Então, acho que a gente tem que cuidar daquilo que é o nosso maior bem. Você tem vários problemas, até você ter um problema de saúde. Quando você tem um problema de saúde, você só tem um problema, que é restabelecer a saúde. Então, eu acho que assim, a saúde é algo que a gente consegue construir, consegue edificar. Então, vamos trabalhar nessa edificação aí para que a gente viva bem, seja mais longevos e mais saudáveis. Excelente. Então, obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi um podcast muito especial e nós te aguardamos no nosso próximo podcast.